Eu não sei se isso acontece com você, mas eu conheço uma galera que tem um, dois, três, quatro, um monte de aplicativo de desenho, e de criatividade aqui instalados no celular ou no tablet, mas na real a galera acaba sempre usando o bom e velho bloco de notas. E você sabe por que isso acontece? Porque não adianta ter o aplicativo instalado aqui se a gente não sabe como usar ou não se sente à vontade para usar, né? Porque assim como o celular ou o tablet ou o computador precisa de um sistema operacional atualizado, moderno, para rodar todos esses novos aplicativos que saem por aí diariamente, o nosso cérebro também funciona assim. O nosso cérebro também tem aqui um sistema operacional, né, um modelo mental que a gente aprendeu e treinou por muitos anos e que precisa estar em constante atualização para poder o quê? Para poder rodar, né? Rodar as coisas novas que aparecem pelo mundo, as ferramentas, as possibilidades, enfim. Então é como se a gente tivesse, né, à nossa disposição um monte de coisa legal, mas aqui dentro o nosso sistema operacional ainda é sei lá, um Windows 95. Então a gente vê as coisas, acha legal, mas não consegue rodar, né? Então pensa comigo, como é que acontece quando a gente está falando de desenhar, né, e de usar esses aplicativos de criatividade. A gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a fazer lista, a gente escreve de cima para baixo. E quando as pessoas se deparam com uma folha em branco ou com um aplicativo que tem uma canetinha que você pode, né, rabiscar e escrever, uma coisa sem linha, elas travam. A gente não sabe nem por onde começar. E não precisa ir muito longe, não precisa nem ir na canetinha e no tablet. Pega, sei lá, um PowerPoint, que é uma ferramenta super conhecida, usada para montar apresentação e tal, que tem seta, box, cor, um monte de possibilidade de design e tal. E a maioria das vezes que a gente vê PowerPoint, pelo menos eu, é uma lista cheia de bullet points, chata. A não sei que você contrate um designer, mas a maioria das pessoas faz a lista. Tem lá o PowerPoint, bota uma imagem bonitinha e uma lista. Então o problema não é a ferramenta, o problema é o seu sistema operacional que precisa ser atualizado. Então eu quero te mostrar aqui como é que a gente faz para atualizar o nosso sistema operacional, porque para pensar diferente e se comunicar de forma diferente, para usar todas essas possibilidades de ferramentas novas e criativas que tem por aí, primeiro a gente precisa mexer aqui no cérebro. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Então aqui, imagina que a gente tem aqui uma pessoa com uma caneta na mão, tá? A pessoa tá com a caneta na mão. E um papel. Então aqui a gente tem o nosso cérebro, né? Com uma parte dele que cuida da parte lógica, da parte estruturada, da parte da linguagem escrita, e aqui a gente tem uma parte que cuida mais da parte sutil, da criatividade, da música, das cores, da parte que é sistêmica. E essas duas partes estão conectadas, embora a gente, em algum momento da nossa vida na escola, a gente foi separando. E aí você tinha aqui a aula de matemática e aqui você tinha a aula de artes. Aqui você tinha a aula de português, quando a gente aprende a escrever, e aqui a gente tinha a aula de educação física, por exemplo. Então, a gente foi em algum momento da vida separando. Quando a gente era criança e a gente ainda não tinha aprendido a escrever e a ler, era tudo junto, tudo mais integrado. Em algum momento a gente separa, aí fala, não, esse cara é bom de matemática, ele vem pra cá. Esse cara é bom de artes, ele vem pra cá. E o objetivo justamente do modo on é a gente integrar isso. E como é que a gente faz pra integrar? A gente coloca esse elemento aqui, que é a mão, no meio da jogada. Então, quando a gente junta o coração, que é a emoção, com o lado direito, o lado esquerdo, o coração e a mão, a gente ativa esse circuito, conecta, ativa o circuito da criatividade, que é o que a gente chama aqui de modo on. Então, quando
a gente põe a mão para trabalhar junto com o cérebro, é como se eu ativasse esse circuito aqui e acelerasse o meu processo de pensamento e de compreensão. Isso aqui é como se fosse um HD externo que eu ponho para acelerar o processo. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, eu primeiro preciso entender e depois eu vou pôr no papel. E é justamente o contrário. Quando você põe no papel, mesmo que esteja meio rabiscado, o seu olho vai ver isso aqui e aí vai processar no cérebro, vai criar imagens aqui dentro do cérebro, que o nosso cérebro funciona com imagens, e você vai entender. E isso é ativar esse sistema que a gente chama de modo on, da criatividade. Ativar o modo on é o primeiro passo. Atualizar o seu sistema operacional, conectar a lógica, conectar a criatividade. Esse é o primeiro passo para você entrar nesse mundo de se comunicar e pensar usando linguagens, imagens e desenhos. Se você quer saber mais sobre isso, como é que você pode potencializar essa técnica na sua vida, na sua carreira, inclusive como a forma de ganhar dinheiro, né, de ser um facilitador gráfico, que é o que a gente faz, a gente tem uma aula que mostra tudo sobre essa metodologia e o trabalho do facilitador gráfico. Então tem um link aqui embaixo, se você tiver interesse nesse tema, corre lá para ver e a gente te espera com a sua criatividade, a sua mente aberta, seu sistema operacional atualizado e uma possibilidade enorme de criar coisas maravilhosas para esse mundo.